Quando tudo parece perdido, é aí que a luz começa. Havia uma mulher que atravessava um deserto invisível. Não era um deserto de areia ou de calor, mas de silêncio. Era como se a vida tivesse se calado. Suas orações ecoavam como palavras ditas ao vento, sem resposta, sem retorno. Tudo parecia parado, suspenso, distante. Mas o que ela não sabia era que Deus trabalhava mesmo no silêncio. Quantas vezes você também sentiu isso? Como se seus pedidos subissem, mas não houvesse eco. Como se o céu estivesse fechado e as promessas esquecidas. A dor dessas horas parece afiada, porque não é apenas a falta de resposta, mas a dúvida que se insinua. Será que Deus ainda está aqui? Mas mesmo no silêncio, Deus está presente. Ele é o Deus que trabalha nos bastidores da nossa história. Assim como o maestro rege uma sinfonia que os músicos ainda não ouviram completa, ele escreve linhas que ainda não conseguimos ler. Na história de Esther, o nome de Deus não aparece uma só vez. Mas cada acontecimento revela o cuidado dele. Esther foi escolhida como rainha, em um reino estrangeiro, numa época de grande ameaça. E, no tempo certo, foi usada por Deus para salvar um povo inteiro. Não houve uma voz vinda do céu, nem um milagre visível. Houve, sim, detalhes. Pequenos sinais. A escolha certa no momento certo. Às vezes, o sobrenatural se manifesta no natural. Deus não se esquece de você. Ele cuida de você como cuida dos lírios do campo, que nem trabalham nem tecem, mas são vestidos com beleza. Ele alimenta os pássaros, que não plantam nem colhem, mas nunca lhes falta o que comer. Como poderia ele, então, se esquecer de você, que foi feito, à sua imagem? Às vezes, tudo o que temos é a fé. Fé que insiste, que espera, que acredita quando tudo ao redor diz o contrário. Fé que não exige sinais ruidosos, mas se apoia no caráter de Deus. E o caráter de Deus é fiel. Ele não muda. Ele não falha. Ele não se atrasa. Nos dias em que você sentir que nada está acontecendo, lembre-se, a semente também permanece escondida por um tempo antes de romper o solo. O silêncio não é abandono, mas preparação. A raiz precisa se firmar antes que o fruto apareça. Deus está nos detalhes, no abraço que chega sem você pedir, na mensagem que vem com a palavra certa, no versículo que aparece quando você mais precisa. Ele fala através das pequenas coisas. Ele cura com simplicidade. Ele guia com ternura. Um dia, um ancião contou uma história simples. Ele disse: um homem subia uma montanha levando um fardo pesado. Cada vez que pensava em desistir, encontrava uma pedra com uma palavra gravada: força, coragem, esperança. E ele seguia. Quando chegou ao topo, olhou para trás e entendeu. As palavras estavam lá porque alguém sabia exatamente onde ele iria tropeçar. Deus coloca os sinais no caminho, antes mesmo de você saber que vai precisar. A sua história não acabou. E mesmo que hoje você esteja atravessando um vale, lembre-se, é no vale que o pastor se faz mais próximo. É na sombra que aprendemos a reconhecer a luz. É na falta que descobrimos a presença. Hoje é dia de confiar, de respirar fundo e entregar, de novo, os detalhes da sua vida nas mãos daquele que nunca perde o controle. Não porque você entendeu tudo, mas porque sabe, Deus nunca parou de cuidar. Era uma vez um jardineiro simples que, todos os dias ao amanhecer, saía com suas sementes. O campo estava seco, o chão rachado pelo sol forte. Muitos diziam que era perda de tempo. Essa terra não dá mais nada. Mas ele continuava. Plantava com cuidado, regava com paciência e olhava para o céu com esperança. Durante semanas, nada brotou. O silêncio da terra era pesado. Mas, um dia, bem cedo, uma pequena folha rompeu o chão duro. Era verde, viva, frágil, mas real. E logo outras vieram. O que parecia atraso, na verdade, era preparação. Assim é o tempo de Deus. Às vezes achamos que Ele está demorando, que esqueceu de nós, que nossas orações estão presas no céu. Mas Ele está trabalhando, não no nosso tempo, mas no tempo perfeito dele. A palavra nos conta a história de José, o filho de Jacó. Ele tinha sonhos lindos, dados por Deus, viu-se liderando, sendo exaltado. Mas logo depois, foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, lançado na prisão. Tudo parecia contradizer a promessa. Foram anos de espera, anos em que o céu parecia fechado. E, no entanto, Deus estava em cada detalhe. A dor de José não foi ignorada. Foi usada. A traição se transformou em plataforma. A prisão,
em preparação. E, quando o tempo chegou, ele foi exaltado exatamente como Deus prometera. José se tornou governador do Egito. E, no fim, disse algo profundo aos seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 52:20. Quantas vezes em nossa vida parece que tudo está dando errado? Portas se fecham, planos desmoronam, o relógio corre, mas as promessas parecem paradas. É aí que precisamos lembrar: Deus vê além do agora. Ele conhece o que vem antes e depois. Ele não está preocupado em ser rápido, ele está comprometido em fazer certo. A Bíblia nos diz que há um tempo para todas as coisas. Tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir. Eclesiastes 3. Você pode estar no tempo do silêncio, do choro, da espera. Mas o tempo da resposta vem. Porque o tempo de Deus é sagrado. Ele não erra. Como o jardineiro, continue plantando. Plante oração, mesmo quando tudo parecer seco. Plante fé, mesmo quando o céu estiver nublado. Plante esperança, mesmo quando ninguém acreditar com você. O segredo não está na terra. Está no Deus que envia a chuva no momento certo. Talvez Ele esteja te preparando para algo maior do que você imagina. Talvez Ele esteja te ensinando a confiar quando não entende. E talvez o que você chama de espera seja, na verdade, gestação de um milagre. Lembre-se, Deus nunca chega atrasado. Ele não esquece. Ele não erra o endereço. E Ele não te abandona. Confie. Espere. Persevere. Porque quando o tempo dele chega, nada pode impedir. Era uma manhã comum, como tantas outras, quando uma criança acordou assustada após um pesadelo. Lágrimas escorriam por seu rosto, o quarto estava escuro, e o medo parecia enorme. Mas, naquela mesma casa, numa outra sala, sua avó orava baixinho. Sem saber do que o neto havia sonhado, ela pedia: Senhor, envia tua paz ao coração dele, que ele sinta que não está só. E, de maneira suave, a criança se acalmou e voltou a dormir, sem entender como ou porquê. Esse é o cuidado de Deus. Invisível, silencioso e incrivelmente real. Muitas vezes achamos que o cuidado de Deus se manifesta apenas em milagres grandiosos, curas instantâneas, portas abertas de forma espetacular. Mas a verdade é que, nos dias difíceis, o que mais nos sustenta não são os grandes atos, mas os detalhes pequenos, e por isso mesmo, profundos. Pense no povo de Israel no deserto. Eles estavam longe da terra prometida. Viviam em tendas, caminhavam sob sol escaldante, rodeados de incertezas. Mas todas as manhãs, o maná caía do céu. Não podiam guardá-lo para o dia seguinte. Era preciso confiar diariamente. Esse é um dos ensinamentos mais doces da fé. Deus cuida de hoje. Amanhã, Ele também estará lá. Mas hoje Ele é suficiente. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, disse: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6:11. Não é uma oração por uma abundância que dure anos. É por hoje, porque a graça de hoje é suficiente para o desafio de hoje. Talvez você esteja passando por uma fase em que nada parece estável. Você acorda sem saber como será o dia. Talvez tenha que lidar com dores que ninguém vê, ou carregar responsabilidades que poucos compreendem. Mas mesmo assim, você continua. E talvez nem perceba, mas o que te sustenta não é a sua força, é a mão invisível de Deus, guiando você com doçura. É Ele quem te dá forças quando você acha que não tem mais nenhuma. É Ele quem te acalma no trânsito, te protege na ida e na volta, te guarda quando todos estão dormindo. É Ele quem coloca a pessoa certa para te ouvir, a palavra certa na boca de alguém, a música certa no momento exato. Esses são os detalhes do céu. Às vezes, Deus usa um gesto, um sorriso, um pôr do sol, uma lembrança antiga, até uma flor no caminho para te dizer: Ei, eu estou aqui. E você ainda é meu. Nunca subestime o cuidado que você não vê. Nunca ignore a paz que você sente sem saber de onde veio. Nunca pense que, só porque é silencioso, não é poderoso. Lembre-se, até o coração bate em silêncio. Mas é o que nos mantém vivos. Na Bíblia, o profeta Elias fugiu para o deserto, cansado, abatido, deprimido. Ele se deitou sob uma árvore e pediu para morrer. Mas Deus, em vez de repreendê-lo, enviou um anjo para que ele dormisse, comesse e se restaurasse. E depois, quando Elias se escondeu numa caverna, Deus se revelou, não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa brisa suave. É assim que Deus cuida.
Ele pode até usar o extraordinário, mas normalmente, ele prefere o íntimo, o profundo, o terno. Não espere apenas os grandes sinais. Deus está também nos pequenos gestos, nos encontros inesperados, nos silêncios cheios de paz. Hoje, respire. Sinta. Perceba. Você está sendo cuidado. Pode parecer que nada mudou, mas se você chegou até aqui, é porque alguém te sustentou. E esse alguém é o mesmo que prometeu. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Você é lembrado. Você é amado. Você é cuidado. E mesmo nos dias em que você pensa que não tem forças para continuar, saiba, você nunca caminhou sozinho. Às vezes, o que nos assusta não é o que vemos, mas o que não vemos. A ausência de respostas, a falta de direções, a incerteza do amanhã. O medo de dar um passo quando não há chão à vista. E nessas horas, parece que tudo parou. Mas é aí, exatamente aí, que Deus já está preparando o caminho. Imagine uma tapeçaria sendo tecida pelo lado de trás. Fios cruzando em todas as direções, nós, bagunça, confusão. Nada parece fazer sentido. Mas, do outro lado, o lado que ainda não conseguimos ver, está surgindo uma imagem linda, pensada com amor e sabedoria. Deus é esse artista, e a nossa vida é essa tapeçaria. A história do povo de Israel diante do Mar Vermelho nos mostra isso com clareza. Após saírem do Egito, finalmente livres da escravidão, caminharam sob a liderança de Moisés. Mas então, diante deles, o mar. Atrás, o exército de Faraó. Sem saída à frente. Perigo mortal atrás. E o povo começou a temer, a reclamar, a perder a esperança. Mas Deus já tinha um plano. Ele não improvisa. Ele não reage. Ele prevê. Ele prepara. Ele guia. Moisés ergueu o cajado, conforme o Senhor ordenou. E o impossível aconteceu. O mar se abriu. A terra ficou seca. O caminho surgiu. O povo passou. O exército inimigo foi derrotado. E a promessa avançou. Quando tudo parecia perdido, Deus revelou o caminho que já estava pronto. Quantas vezes na sua vida você também já se viu diante de um mar? Um diagnóstico inesperado. Um coração partido. Uma porta fechada. Um momento em que tudo parecia sem direção. Mas, olhe para trás agora. Veja quantas vezes você sobreviveu. Quantas coisas você achou que seriam o fim e, na verdade, foram começos. Porque o cuidado de Deus é silencioso, mas constante. E quando você não vê saída, é sinal de que está no ponto exato onde o milagre pode acontecer. Deus não exige que você entenda tudo. Ele só pede que você confie. Ele não quer que você carregue o mundo, apenas que coloque o mundo nas mãos dele. Lembre-se, o bom pastor vai adiante das ovelhas. Ele não espera atrás, ele abre o caminho. A coluna de fogo e a nuvem que guiavam Israel no deserto iam à frente. Jesus, ao entrar no barco com os discípulos, acalmou a tempestade com uma palavra. O caminho pode ser escuro. O chão pode parecer frágil. Mas os passos de fé abrem estradas onde não há trilhas. É nesse espaço, entre o medo e a esperança, que Deus se manifesta com mais ternura. Ele segura sua mão. Ele sussurra promessas. Ele afirma: não temas, pois eu sou contigo. Isaías 41:10. Você pode estar num momento de espera. Pode ter lágrimas escondidas que ninguém viu. Pode ter sonhos que parecem estar dormindo. Mas saiba, o tempo de Deus é exato. O cuidado de Deus é minucioso. E o amor de Deus é inabalável. Hoje, mais do que nunca, confie. Mesmo sem entender. Mesmo com dúvidas. Mesmo com o coração cansado. Porque quando você não vê saída, Deus já preparou o caminho. Você não foi esquecido. Você não está sozinho. Você não está perdido. Há um propósito se desenhando, um caminho se abrindo, um futuro sendo formado, detalhe por detalhe, pelas mãos do Pai. E lembre-se sempre, a paz de Deus não depende das circunstâncias, ela vive em você.